Falar um pouquinho para vocês sobre a importância desse tema, né, de se realizar essa ação que é o gerenciamento de dose dentro da radiologia intervencionista. Deixa eu só pegar aqui uma ponteirinha. Então, nós sabemos que dentro dos serviços intervencionistas, nós tivemos grandes avanços tecnológicos, o professor Rodrigo mostrou aí para a gente, né, até a importância de uma maior e melhorada capacitação para os tecnólogos, devido a tanta tecnologia que a gente tem aí, que está circundando os ambientes intervencionistas. Nós atuamos com procedimentos extremamente complexos, e isso faz com que nós utilizamos um grande número de imagens, e consecutivamente, para formar imagem, a gente trabalha com fonte de raio-x, então a gente tem aumentado também os riscos, né, acumulativos que a radiação ionizante traz para a gente, potencializando o surgimento de alguns efeitos nocivos, tanto para o indivíduo ocupacionalmente exposto, quanto também para os nossos pacientes. E essa radiação, ela tem o potencial, então, de promover danos ou mutações dentro das nossas células. Existe, né, uma resolução, que é a RDC, que é a 611, que é a mais recente agora, de março de 2022, que ela estabelece os requisitos sanitários para o funcionamento e também para o controle das exposições médicas. Todo esse conhecimento, ele não veio ao acaso, ele vem de muita pesquisa que nós realizamos no IANSP, né, no Hospital Servidor Público Estadual. A gente teve aí, né, o meu mestrado, ele gerou essa publicação, que foi a comparação da exposição radiológica dos pacientes, que a gente acompanhou por um tempo, que realizavam procedimentos estadiados versus ad hoc. Posteriormente, em 2017, a gente começou a desenvolver outro estudo, que veio trazendo, né, informações sobre a viabilidade da implantação de gerenciamento de dose para os pacientes, dentro da cardiologia intervencionista, e há poucos dias aí eu qualifiquei o doutorado, que veio também com o contexto de radioproteção. Então, todo esse conhecimento, ele tem embasamento científico, né? Não é um achismo ou simplesmente mera revisão literária. Dentro, então, dos nossos laboratórios, a gente trabalha com muita imagem, e a emissão, em relação ao feixe de raio-x, a radiação primária é a radiação a qual nossos pacientes eles são expostos diretamente, né? Daí eu fiz aqui uma outra simulaçãozinha, onde a gente simula a radiação secundária e retroespalhada que a gente tem nos ambientes dos nossos laboratórios intervencionistas. Para formar essas imagens, a gente precisa fazer uma varredura na região de estudo, para poder realmente fazer uma análise completa, né, por exemplo, das coronárias. Então, nós trabalhamos com angulações oblíquas esquerdas, direitas, com projeções craniais, caudais, e nós já sabemos que as oblíquas anteriores esquerdas, nos planos caudais, são as que mais entregam dose, tanto para o paciente quanto para o ambiente. Eu gosto muito desse artigo aqui, que ele fala um pouco sobre os riscos da radiação, ele é de 2014, mas eu não acho outro artigo que traga esse tipo de informação, e eu gosto de mostrar isso tanto para os alunos quanto nos locais onde eu ministro algumas palestras. Uma coronariografia, né, que é o cateterismo, ele, comparando com as radiografias de tórax, um único procedimento, a gente tem uma média de 350 radiografias de tórax. Mas ele pode variar de 100 a 800 radiografias de tórax num exame diagnóstico da cardiologia intervencionista. Quando a gente passa para uma angioplastia, a média é de 750 radiografias, mas pode chegar a 2.800 num único procedimento. E se for uma oclusão coronariana crônica, né, que é um dos casos assim, mais complexos que nós temos, pode chegar com uma média de 4.050 radiografias de tórax, mas pode alcançar 9.600 num único procedimento. Então, é muita radiação, como o professor Rodrigo já havia falado, mas eu acho que comparando com raio-x, isso fica um pouco mais nítido na nossa cabeça, quão grandes são as doses que nós entregamos aos nossos pacientes. E isso mostra para a gente a urgência de nós estabelecermos uma melhor, né, e melhorada cultura de radioproteção nos nossos laboratórios intervencionistas.
porque todas as exposições, tanto ocupacionais quanto clínicas, elas vão gerar efeitos tanto nos pacientes quanto em nós profissionais. Então, nós temos os efeitos estocásticos, que eles não têm limiar de dose. Uma vez o paciente irradiado, ele pode desenvolver câncer, ele pode desenvolver outras patologias. E as reações teciduais, né, que são os efeitos determinísticos. Então, a gente pode ter lesões radioinduzidas nos pacientes, os nossos médicos podem ter alguns eritemas, a perda, né, de pelos, por exemplo, nas pernas, que é a epilação, que é diferente de depilação, né? Depilação, você, ao passar a gilete, você só tira o pelo que está aparentemente fora da pele, mas você não tira a raiz. A epilação, não, ela tira o bulbo capilar, tá? Então, o que urge, né, que a gente costuma falar assim, que o tempo urge, é a conscientização de todos os profissionais, não só da radiologia, mas da equipe médica, de enfermagem e demais membros que participam, né, de procedimentos, sobre as ações e sistematizações que nós precisamos estar desenvolvendo para garantir que os riscos realmente sejam minimizados e a gente possa melhorar o benefício, né, tanto para o paciente quanto para os indivíduos. Nós estamos sujeitos aos danos biológicos, lembrando que nós temos um tempo de latência. Uma vez o indivíduo irradiado, ele pode levar um tempo até o surgimento da lesão, ou de um dano, e até mesmo do reparo desse dano. Pode ser que isso tudo aconteça e a gente nem chegue a ver, né, porque não seja um dano ou uma lesão aparente, mas tudo isso vai estar ligado à radiosensibilidade do indivíduo. Para profissionais, nós temos os limites de dose, porém, esse limite de dose não se aplica ao paciente, sim à relação custo-benefício. Mas eu gosto muito de fazer uma ênfase aqui, essa relação custo-benefício para o paciente. Eu sei que os nossos pacientes, eles estão correndo risco de morte, né, devido a infarto, AVC, mas lembrar também que a gente precisa otimizar as doses, porque não adianta também a gente garantir a sobrevida desse paciente sem nenhuma qualidade pós-procedimento, por lesões radioinduzidas, por exemplo, ou por um câncer aí que pode ser muito mais letal, dependendo da célula que foi atingida. Então, é tudo dentro de um padrão de conscientização muito elevado e um olhar um pouco mais amplo que a gente precisa estar desenvolvendo. Só alguns conceitos para nós entendermos. A radiação ela é gerada a partir das fontes de raio-x, ressaltando o tempo de latência, né? A partir do momento que a pessoa é irradiada até surgir algum potencial dano, a parte da radiosensibilidade que pode resultar em efeitos biológicos. Isso ocorre porque a radiação ela vai interagir com as estruturas celulares do paciente. Então, quando você irradia um paciente, essa energia ela vai sendo depositada nas células, né? Então, ocorre o que a gente chama de absorção. E a cada passo que, ao progredir, ela vai sendo depositada, ela vai sendo atenuada, né? Vai diminuindo essa dose até que alcança o detector. Então, a dose de radiação ela é transmitida para o paciente e pode promover espalhamento também, uma vez que colide com as estruturas, né, subatômicas que estão contidas nas moléculas celulares, que vão compor as células, quer dizer, pode ocorrer esse espalhamento. As grandezas dosimétricas que nós trabalhamos é a exposição, dose absorvida, dose equivalente e dose efetiva. A exposição aqui não é o ato de expor, mas é uma exposição de uma carga energética que é aplicada e transmitida ao paciente. Então, uma vez essa energia dos fótons de raio-x que são depositados no corpo do paciente, a gente chama isso de dose absorvida. A dose equivalente, ela vai levar em conta a quantidade de energia que foi depositada naquela estrutura e qual tipo de fonte foi utilizada, né, para irradiar esse paciente. Já a dose efetiva, ela vai olhar para a quantidade de energia que foi depositada no tecido, o tipo de fonte que foi utilizada versus a radiosensibilidade de cada órgão. Então, por que é importante a gente gerenciar as exposições clínicas? Primeiro, lembrando e ressaltando, né? A exposição clínica, ela que dá origem a toda a exposição ocupacional. Então, se eu otimizo a dose do paciente, consecutivamente eu estou otimizando a dose de toda a equipe. Precisamos controlar as taxas radiológicas, né? Existe
como o próprio Rodrigo trouxe de informação, existem protocolos de doses dentro do equipamento, mesmo que sejam doses nominais, né, que elas podem estar sub ou superestimadas, é o que nós temos para hoje e é em cima desses valores que a gente precisa trabalhar. Então, assim, diminuindo a probabilidade de desencadear alguns efeitos de reação tecidual no paciente. Porque se eu aprender a controlar essas taxas, essas doses, eu consigo também estadiar um procedimento, eu posso trabalhar com protocolos melhorados, sempre a equipe radiológica em parceria com os médicos. Nós não tomamos decisões, nós somos auxiliares dos médicos, nós somos parceiros. Terceiro, né, uma exposição planejada. Então, quando eu planejo como eu vou irradiar esse paciente, quão complexo é o caso, se existem outros preditores, se ele é obeso, se é diabético, tudo que me traga informação, me mostrando quão esse paciente ele é propenso a ter um procedimento com um excedente de dose, melhor é para mim, para eu poder planejar como que vai ser a exposição desse paciente. E reconhecer, né, dentre esses pacientes, a partir dessas taxas radiológicas, quais que precisam de acompanhamento porque excederam as doses dos níveis de recomendação que nós temos. Então, e detectar, né, os potenciais casos de reação tecidual a partir das doses que são geradas. Então, aqui nós temos, né, os níveis de referência de doses, isso aqui é para cardiologia intervencionista. O produto Kerma-AREA, ele vai trazer informações para a gente de quanto, né, que a probabilidade do paciente desenvolver lesões estocásticas. Enquanto que o Kerma no ar incidente, ele vai trazer informações para a gente de qual o percentual e a probabilidade dos nossos pacientes terem reações teciduais. Então, dentre os procedimentos estadiados, a gente sempre indica o seguinte, que dentro, né, de recomendação de níveis de referência de dose, para o cateterismo, que ele nunca exceda 50 Gray centímetro quadrado, e para uma angioplastia, eu fiz aqui, na verdade, né, são 125 Gray centímetro quadrado. E para um procedimento ad hoc, eu fiz somar esses dois números e coloquei aqui. Então, essa referência eu não achei na literatura, tá? Eu só fiz uma somatória. Não é o mais indicado, mas a gente não tem ainda, no Brasil, informações sobre esses níveis de referência para o nosso biotipo, o biotipo do brasileiro, tá? Essas referências são da Agência Internacional de Energia Atômica. E, né, voltando agora aqui, falando, deixa eu fazer um adendo, prestar atenção nos valores de unidade. O Gray centímetro quadrado, ele é relativo à dose internacional. Os nossos equipamentos, geralmente, a gente trabalha com microgray metro quadrado ou outra unidade, que precisa de fazer uma correção para a gente depois não achar que está dando doses gigantescas nos nossos pacientes, como, por exemplo, aqui, ó. Aqui está em microgray metro quadrado. Então, eu preciso fazer essa conta conforme está estipulado aqui em cima. Para o Kerma no ar incidente, então, para um dia de procedimento, a indicação é que não exceda de 4 a 6 grays. Se eu vejo que vai ultrapassar essa dose, esse paciente precisa ser estadiado. Ou seja, realizado o procedimento em 2 etapas ou até mais, dependendo da complexidade da lesão desses pacientes. De 2 a 4,9 grays, nós precisamos anotar essas doses em prontuário. Embora lá no setor, no nosso serviço, nós estipulamos que todas as doses abaixo de 4,9 grays devem ser anotadas, tá? A gente não espera chegar a 2 grays, não. A gente anota porque a gente sabe da importância do histórico radiológico do paciente. E a partir de 5 grays, né, a gente já precisa acompanhar os nossos pacientes. E acima de 15 grays, a gente já é uma dose sentinela e a gente precisa estar relatando, a gente busca esses pacientes quando eles têm dose acima de 10 grays, porque a probabilidade dele desenvolver uma lesão radioinduzida é muito grande, tá? E esse aqui é o protocolo que o equipamento nosso oferta, e a gente faz todas essas anotações e trabalha com esses valores nominais para gerar relatório radiológico.
Essas imagens aqui, ela faz parte desse último trabalho que eu estou realizando, né, que é do doutorado, e eu medi, né, a dose do paciente desde a hora que ele incide no dorso do paciente e o percentual que foi atravessando o nosso simulador. Eu coloquei numa tomografia de tórax só para a gente poder ter uma referência anatômica, mas foi feito em objeto simulador. E comparei com a estimativa que existe num consenso internacional que ele trazia uma estimativa de dose, né? E a gente observou que o percentual de dose, né, que é absorvido nos tecidos é muito maior do que era estimado, tá? Então, aqui a gente observa, né, que existe uma relevância muito grande em a gente saber essas informações devido à complexidade de alguns procedimentos que nós temos. Leighton, ele ainda afirma, né, que doses mais acentuadas podem levar de 13 a 21 meses para se manifestar. Olha aqui o tempo de latência, né, e o efeito estocástico acontecendo. Quanto maior for a dose, mais acentuadas vão ser as lesões dessas camadas mais profundas. Então, quais ações que se aplicam no gerenciamento da exposição clínica? A consulta radiológica, né? Então, existe a pré-consulta, que é onde eu preciso conhecer meu paciente. Então, eu preciso fazer uma anamnese radiológica. Não é aquela que a enfermagem faz, é diferente, tá? Preciso avaliar as condições teciduais e o hemograma completo. Por que o hemograma completo? Porque se eu preciso avaliar as condições teciduais, o sangue é um tecido, então eu preciso saber também como que estão as condições das células sanguíneas desse paciente, para eu saber como que está a curva, né, de descenso dele pós-procedimento. Com a pré-consulta eu consigo fazer um planejamento melhorado, né, para potencializar uma otimização de dose para esse paciente, que eu vou conseguir detectar quais são os preditores que vão me apontar que ele é um potencial excedente de dose. E pós-procedimento, né? São poucos lugares que a gente vê que faz um pós-procedimento no paciente, uma consulta, principalmente radiológica, a gente não tem esse hábito na maioria dos serviços, onde a gente acompanha os pacientes com excedente de dose e faz o gerenciamento junto com o RT, que é o responsável técnico, e ajuda, auxilia ele, apoiando e assistindo toda a evolução do processo e recuperação desse paciente. Antes dos procedimentos, a gente precisa auxiliar com a otimização das doses, né? Durante os procedimentos, a gente vai auxiliar o médico monitorando as taxas radiológicas. E pós o procedimento, a gente vai auxiliar com os conhecimentos de radiobiologia, para saber se esses pacientes que estão com excedente de dose, qual é a perspectiva, a probabilidade dele ter algum dano, alguma mutação no futuro. Então, como que a gente acompanha os nossos pacientes? Lá no hospital, a gente acompanha tanto por telefone, quanto por WhatsApp. O WhatsApp veio contribuir muito com essa parte para a gente, por quê? Porque a gente consegue passar mensagem para o paciente, saber como que ele está, a gente consegue fazer uma consulta por vídeo, tá? E os pacientes, às vezes, passam fotos para a gente, lembrando sempre que as fotos, elas são confidenciais, você não pode divulgar uma foto do seu paciente, nem ficar mostrando para outras pessoas que não são inerentes, né, ao tratamento deste paciente. Então, eu trouxe um relato de caso para vocês. A gente teve uma mulher, né, na casa dos 40 anos, que ela foi submetida a um fechamento de comunicação intraventricular, infelizmente, além de tudo, sem sucesso. Por ter demorado muito o procedimento, devido à tentativa de se realizar o procedimento, ela teve um excedente de dose, tá? Ela teve um Kerman no ar incidente de 18,6 Grays, né? Dose radioterápica, com produto Kerma-área em 240,279 Grays centímetro quadrado, já está na dose internacional. Ficou 1h30 com tempo de fluoroscopia, e tivemos 5,7 minutos de cine. Olha só, 1h30 de fluoro para 5,7 minutos de cine, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu achar aqui, como que isso foi. Aqui embaixo, ó, esses 5,7 minutos de fluoroscopia rendeu para ela aqui, ó, 10,7 Grays.
Ou seja, desses 18, esses 5 minutos rendeu 10,7 grays. Enquanto que essa 1h30 de fluoroscopia rendeu 8,53 grays. Para vocês verem qual a problemática de se utilizar, não de forma errônea, mas de maneira não otimizada os modos de imagem que nós temos na radiologia intervencionista, tá? Então, essa daqui era a projeção estacionária, né, que foi realizada. Observem que ficou muito próximo. Essa parte aqui é o colimador do nosso equipamento. Então, o foco de raio-x, ele está a partir daqui de baixo, ó. Daqui, o raio-x já começa a passar pela colimação até alcançar a região onde vai incidir. Entretanto, olha como ele estava próximo, tá? Da lateral direita da nossa paciente. O que isso aconteceu? 10 dias depois, né, do procedimento, isso porque nós fomos atrás dela, não foi ela que veio atrás da gente, tá? Como a gente faz o gerenciamento de dose, a gente tinha certeza que algo ia acontecer com a paciente. Então, nós detectamos, né, que tinha uma região, que vocês podem observar aqui, ó, um quadrado certinho do campo de radiação. 56 dias depois, olha aqui, ó, a pele dela descamou, e 6 meses depois começou a se restabelecer a parte tecidual. Entretanto, 20 dias depois da que tinha feito o procedimento e 10 dias que ela tinha detectado a lesão nas costas, ela começou a perceber que o cotovelo estava com alguma reação tecidual também, tá? Foi quando ela entrou em contato conosco. 25 dias depois, olha a lesão evoluindo, com 28 a lesão abriu, com 56, né, começou um processo de recuperação, logo descamou bastante, né, essa paciente, ela precisou de atendimento com dermatologista, a dermatologista passou especializada em parte de radioterapia, que a gente tem no hospital, então a gente levou essa paciente para ela, e ela entrou com antibióticos, entrou com alguns cremes que ela já estava acostumada a passar para os pacientes radioterápicos. E 6 meses depois, o tecido se regenerou dessa forma. Vocês observam que não voltou ao normal, tá bom? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu sei que eu corri um pouquinho com a palestra, que senão não dá para a gente debater, né?